Me chamo Andréia, estou aqui para deixar uma pequena reflexão para a Igreja do Senhor nessa tarde. Amém? Está escrito lá no livro de Êxodo, verso 1 ao 15 do 15 em diante. No início desse livro, meus amados queridos, quando o povo de Deus chega à terra do Egito. E havia um rei chamado Faraó. E esse rei, ele se levanta como autoridade máxima daquela época. E leva o povo de Deus à escravidão. É um texto bem conhecido no nosso meio. Só que aqui no início desse texto, nesses versículos que vamos ler, Jesus me apresenta duas mulheres que me encorajaram a não aceitar decretos estabelecidos por homens. Nos últimos dias tem havido decretos estabelecidos por homens, por governantes, dizendo para a Igreja do Senhor paralisar. E muitas igrejas do Senhor nos últimos dias têm paralisado. E eu venho trazer a você nessa tarde que, independente de decretos humanos, a gente estamos dependentes de decretos de Deus. E nós temos que temer a esse decreto. Então, Faraó, sabendo que era numeroso o povo de Deus e que eles cresciam de forma grandiosa, e já via que aquele povo era forte. Mas lá no início desse texto, vai dizer que ele não conhecia a José. Porque aquele povo que estava procedendo, estava vindo da geração de Abraão. E agora já está em José e José morre. Mas o povo continua a povoar, a crescer e é um povo forte. Por que decretos com essa pandemia veio para parar a Igreja do Senhor? Porque nós somos um povo forte, um povo que não para em meio a uma crise. Nós somos um povo que vamos herdar aquilo que o Senhor prometeu para nós. No livro de Êxodo, o verso 15, vai falar para nós. O rei do Egito ordenou a parteiras hebreias, a quais se chamava Zipra e Puã, dizendo: quando vieste a parteira, examinaria se fosse filho homem, matava; se fosse filha mulher, deixasse-a viver. As parteiras, porém, temiam o Senhor e não fizeram o que lhe havia ordenado o rei do Egito. Deixavam viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras, dizendo, e lhe disse: deixasse viver os meninos? Porém as parteiras respondeu a Faraó: então as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. Antes que eu lhe chegue para pegar a criança, dar à luz, elas mesmas já deram à luz aos seus filhos. E disse-lhe bem as parteiras, e o povo se tornou muito forte. Forte, né? Esse texto fala de duas mulheres, Zipra e Puã. Essas duas mulheres, elas eram responsáveis para ajudar as hebreias a dar à luz, trazer aquelas crianças à vida. Então, ela muitas vezes ajudava elas a colocar para fora os filhos. E um decreto do rei do Egito era que matasse todos os homens daquela terra. Porque daquela
daquele povo sairia o Salvador. Do meio daquele povo sairia Moisés, aquele que iria libertar o povo da escravidão de Faraó. Então, o que eu aprendo? Decretos vão tentar matar aquilo que o Senhor tem para a igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor nessa tarde, ela tem que se unir, porque nós somos fortes. Nós somos maior números. Nós somos mais do que vencedores. Então, não são decretos humanos estabelecidos por homens, por reis, por governantes, que vão ditar quem nós somos. A nossa identidade é de filhos, e nós somos filhos do Altíssimo. Então, há uma herança prometida para nós. No meio daquela crise, 2 mulheres se levantam com identidade em Deus. Uma identidade forjada no Senhor e não aceita decretos ditos por homens. E aquelas mulheres, elas deixam viver não somente os meninos, mas deixa viver aquele que vai tirar eles da escravidão. O que eu aprendo? Nós mulheres temos o poder de gerar vidas e fluir do nosso ventre. E a crise não determina a sua identidade. Quem determina a sua identidade é Jesus. Quem determina foi aquele que morreu na cruz do Calvário para que você tivesse fôlego de vida. Então, o que eu venho aprender? Que o autor da nossa vida, ele já assinou o decreto. Já está decretado. Quando na palma da mão dele foi cravejado aquele cravo com espinho, aquele cravo penetrou sobre a mão de Jesus, esse era o decreto dos céus para nós. Esse era o decreto que Jesus já estava estabelecendo, que nós seríamos livres. Esse era o decreto que Jesus já tinha dito para nós: eu já comprei cada um com preço de sangue. E o que eu aprendo? Ele já assinou esse decreto. Jesus já assinou esse decreto na cruz do Calvário. Então hoje a gente somos livres para perpetuar essa descendência, essa geração. Nós vamos frutificar. No meio da crise é onde a gente vai dar os melhores frutos. Então eu quero compartilhar com você, se você está passando por uma crise, seja financeira, seja espiritual, seja física, doença, seja qual for o momento, na melhor crise da sua vida é que você vai gerar um melhor fruto. Um fruto que é puro, que é limpo, que é amor, que é bondade, que é compaixão pelo nosso próximo. E o que eu venho aprender com essas 2 mulheres, elas tinham que deixar gerar. E hoje a nação brasileira, ela é geradora, ela é um celeiro de adoradores. Então eu convido a igreja do Senhor nesses últimos dias para se unir, porque nós somos um povo forte. Nós crescemos, nós conquistamos e agora nós tomamos por herança aquilo que o nosso Pai prometeu. Pelo aquele decreto que Ele deu, o Filho único dele, por amor a mim e à sua igreja. Quando aquele cravo entrou na palma da mão dele, ele só estava dizendo: eu já assinei todos os decretos que meus filhos precisam. Eu já comprei. Eu já paguei um decreto que vocês não vão saber quanto custou, mas eu já comprei e eu já assinei. Então o autor da nossa trajetória já assinou decretos em nosso favor. Não são homens, não são pessoas que vão destinar aquilo que nós vamos ser. Sim, o Senhor já decretou nos céus aquilo que nós teremos e que chegaremos. Então, igreja do Senhor, nesses últimos dias, eu te convido a unirmos
a nossa fé, a nossa força, porque quem teme ao Senhor jamais será abalado. Quem teme o Senhor, ainda que há decreto de morte, Ele torna vida. E a gente não vai gerar simplesmente uma vida, mas vamos gerar aquele que vai resgatar vidas. Então a igreja do Senhor está sendo chamada para ser geradoras, celeiros de geradoras de vidas. O que essa pandemia veio dizer para nós? Ei, una-se, una-se em unidade, em espírito. Você pode estar aí em São Paulo, Rio, você pode estar no oeste, no sul, no leste, não sei aonde você se encontra. Mas quando o povo de Deus dobra o seu joelho e clama ao Deus Altíssimo, nenhum mal, nenhum decreto das trevas pode chegar sobre nós. Nada pode chegar sobre o povo de Deus, que somos nós. E a identidade que temos é de filhos. Filhos. Então eu quero te deixar que você é filho. E essas duas mulheres nos ensinam muito. Ainda que haja decretos, nós somos filhos. Ainda que haja sentença, nós somos filhos. Ainda que haja morte, nós somos filhos. Ainda que haja vida, nós somos filhos. Ainda que haja dor, nós somos filhos. Ainda que haja enfermidades, nós somos filhos. Ainda que haja qualquer coisa, nudez, fome, nós somos filho de Deus. E se o Senhor quiser vir me buscar ou buscar você, nós continuaremos sendo filhos do Deus Altíssimo. Então, não se deixe abater por decretos. Essas mulheres, delas povoaram e elas constituíram famílias, porque ela cuidou daquilo que o Senhor queria, do propósito que o Senhor queria através da vida delas, elas conseguiram gerar a sua própria família. Então, quando eu cuido do decreto do Senhor, quando eu cuido das coisas do Senhor, Ele cuida das minhas coisas. Não precisa eu não me abater, não precisa, porque aquele que me chamou, Ele assinou o decreto. Aquele que me resgatou, me chamou e assinou o meu decreto. Shalom, isso é o que eu queria trazer ao coração para vocês. Espero que edifique a sua vida. Eu não sei quais foram os decretos que foram liberados sobre vocês. Eu sei que o decreto que o meu Pai liberou, Ele vai cumprir. Amém? Shalom, a paz do Senhor seja com toda a igreja.